O jurista Ives Gandra da Silva Martins explicou em vídeo divulgado pelas redes sociais a importância dos municípios e das eleições municipais, expondo a escolha que se coloca para os cidadãos. O jurista lembrou que, historicamente, o Brasil se formou a partir de municípios que tinham tamanha importância que receberam status de unidade federativa, diferentemente da maioria dos países, que em geral reconhecem apenas os estados e a União dos Estados. Ives Gandra expôs: é por essa razão que é uma eleição muito importante, e nesta eleição é evidente que duas correntes ideológicas estão sendo colocadas no Brasil inteiro. Aqueles que querem um regime mais duro, um regime de intervenção do Estado diretamente na condução dos destinos, em que, enfim, o Estado pensa pelo cidadão, que é a tendência da esquerda no mundo inteiro, na China, na Venezuela, em Cuba, na Rússia, e uma tendência mais liberal, que é aquela das nações democráticas, principalmente das nações da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e outros, em que, efetivamente, a liberdade é mais importante do que essa tendência a fazer com que governos fortes ensinem ao povo como é que o povo deve pensar. O jurista explicou: em regimes verdadeiramente democráticos, são os povos que ensinam ao governo como os governos devem pensar, não os governos que ensinam ao povo como o povo deve pensar. O conceito de democracia não é dado pelo Executivo, nem pelo Supremo, muito menos pelo Supremo, e nem pelo Legislativo, mas pelo povo que elege seus representantes, que devem levar no poder o conceito do povo sobre democracia. Isto é democracia. Ives Gandra Martins alertou: eu espero que tenhamos eleições muito democráticas, muito abertas, com o povo tendo a liberdade de pensar e de escolher, e o povo não ser coagido por quem detém o poder a ter que pensar como ele. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Hoje estamos com eleições municipais em todo o Brasil. E é importante dizer que na história do Brasil o município sempre teve uma relevante importância. Praticamente a história do Brasil, no Brasil colônia, nós tínhamos os municípios. São Paulo. São Paulo foi um município em que os bandeirantes durante 200 anos vieram praticamente distantes do governo português, ao ponto de 1640 Amador Bueno pretender criar um país separado de Portugal e com bandeirismo de apresamento, que evidentemente foi um bandeirismo que, enfim, não agrada
e muito menos a mim, porque pegava os índios para fornecer mão escrava para os engenhos do norte quando perderam a Batalha da Cana. Mas, graças a isso, enfim, também estenderam fronteiras do Brasil. Depois tivemos o bandeirismo do pastoreio, o bandeirismo do ouro, que deu ao Brasil metade do que é o Brasil, e sempre centrado em cidades. Pernambuco, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá, o centro de geodésico do Brasil, onde o bandeirismo de expansão criou as verdadeiras fronteiras, alargando o Tratado das Tordesilhas pelo Tratado de Madrid, ficou garantido aquelas terras conquistadas pelos bandeirantes para o Brasil. Então o município teve tal importância que na Constituição de 1988 se deu ao município brasileiro o estatuto de entidade federativa. Ao contrário da maior parte das federações do mundo, que tem apenas duas esferas, a esfera federal, a esfera estadual ou provincial, o Brasil tem União, Estados e municípios como entidades federativas, à luz do que está no artigo 18 da Constituição brasileira. É por essa razão que é uma eleição muito importante. E nessa eleição é evidente que duas correntes ideológicas estão sendo colocadas no Brasil inteiro. Aqueles que querem um regime mais duro, um regime de intervenção do Estado diretamente na condução dos destinos, em que, enfim, o Estado pense pelo cidadão, que é a tendência da esquerda no mundo inteiro, na China, na Venezuela, em Cuba, na Rússia, e uma tendência mais liberal, que é aquela das nações democráticas, principalmente das nações da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e outras, em que, efetivamente, a liberdade é mais importante do que essa tendência a fazer com que governos fortes ensinem ao povo como é que o povo deve pensar. Os regimes verdadeiramente democráticos são os povos que ensinam ao governo como os governos devem pensar, não os governos que ensinam ao povo como o povo deve pensar. O conceito de democracia não é dado nem pelo Executivo, nem pelo Supremo, muito menos pelo Supremo e nem pelo Legislativo, mas pelo povo que elege os seus representantes que devem levar no poder o conceito do povo sobre a democracia. Isso é democracia. Todos nós vamos ter que votar. Tenho a impressão que essa consciência de votar para que o país seja realmente uma democracia, em que a liberdade de expressão seja importante, em que os governos municipais, que são a essência, vivem-se no município, o Estado e a União são criações jurídicas, mas cada cidadão vive no município. Essa importância do município leva a termos todos a obrigação, de acordo com as nossas convicções de ideais políticos, os que acreditam nas democracias com liberdade do povo, aqueles que acreditam em governos mais fortes que ensinam o povo a pensar, que são os conservadores, os elementos de esquerda, que se opõem, evidentemente, em todas as capitais do Brasil, em todas as cidades, nos 5.500 e, creio eu, 70 municípios que compõem o concerto brasileiro. É o exercício da democracia. Eu espero que as eleições tenhamos eleições muito democráticas, muito abertas, com o povo tendo a liberdade de pensar e de escolher, e o povo não ser coagido por quem detém o poder a ter que pensar como ele. Espero que efetivamente tenhamos eleições tranquilas, democráticas, eleições em que o Brasil possa dar lição ao mundo, mostrando que aqui se vive a plena democracia.